Santa Catarina começando! Muito boa noite para vocês, uma terça-feira abençoada para vocês aí de casa. Muito obrigada pela sua audiência. A gente pede licença para entrar no seu lar com os maiores destaques de Santa Catarina, nossos repórteres espalhados por todo o estado, nossas apurações muito bem feitas para fazer esse jornal para você aí de casa. Hoje estou sem meu querido Cleiton Ramos, mas porque ele está aí, pertinho de vocês, na comunidade, na Grande Florianópolis, porque daqui a pouquinho tem ele aqui na nossa telinha para trazer mais informações de qualidade para vocês. Sejam muito bem-vindos, vamos começar esse jornal com muita energia boa, a gente tem muita coisa boa para falar, coisas importantíssimas, assuntos também que mexeram com famílias e a realidade aqui do estado, inclusive, atenção moradores de São José na Grande Florianópolis. Câmera de monitoramento flagra o momento em que bandidos armados fazem atendentes reféns e assaltam uma loja de celulares de telefonia no bairro Cobrasol. Mas o que será que aconteceu depois que os atendentes são levados para dentro dessa sala, hein? O Cleiton Ramos saiu do estúdio e vai contar essa história ao vivo do local pra gente. É em instantes, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Mas antes, pessoal, um caminhão sem freios precisou usar uma das áreas de escapes da BR-376 nessa segunda-feira. A velocidade estava alta e o veículo só conseguiu parar no final do dispositivo. O repórter Renato Santos é quem traz mais informações pra gente, olha só. Renato tá chegando aqui, irmão? Chegando já já, olha só, informações do Renato. Júlia Matos e Cleiton Ramos, ótima noite para vocês e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT no nosso Tá Na Hora. Uma situação que exigiu controle emocional e principalmente agilidade por parte do condutor deste veículo. Ele seguia pela BR-376, descendo a Serra de Guaratuba, que liga os estados do Paraná e Santa Catarina. Ele percebeu que o caminhão estava sem freio e descontrolado e em alta velocidade. Para não causar um acidente, ele foi muito ágil. Entrou em uma área de escape, mas a velocidade era tão alta que o veículo só parou nos metros finais deste dispositivo. Apesar do susto, o homem não ficou ferido, viu? Isso aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 2 horas da tarde, lá na BR-376. A gente vê a importância destes dispositivos que foram instalados naquela rodovia federal, que é considerada uma das mais perigosas do Brasil. A gente tem dados atualizados da Artéries Litoral que mostram a quantidade de entradas nessas áreas de escapes. Só para ter uma ideia, só neste ano, em 2025, a Artéries Litoral já registrou 40 entradas de caminhões nos dispositivos, com 48 vidas salvas. Desde que foram instaladas em 2011 e também em 2019, essas áreas de escapes já registraram um total de 679 entradas. Mais de 1.100 vidas já foram salvas nessas duas áreas de escapes que foram instaladas lá na BR-376. Agora, ainda falando de rodovias federais, um aviso para quem vai seguir pela BR-101 aqui na região norte do estado. A BR-101 na área urbana de Joinville será bloqueada na madrugada desta quarta-feira. A informação também é da Artéries Litoral. A Celesc vai precisar fazer um trabalho de substituição de cabos condutores de energia na travessia da rede de distribuição localizada na BR-101, no quilômetro 32, aqui na cidade de Joinville, nos sentidos norte e também sul. A obra vai permitir o escoamento de energia elétrica para toda a região. Para a execução do serviço, será necessária a interdição total da rodovia federal nos dois sentidos, de suas vias marginais, no período de 1 da manhã até as 2 horas da madrugada, segundo informou a Celesc e também a Artéries Litoral. A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegarem pela BR-101. Retorno com vocês aí no estúdio. A gente está falando aqui de infraestrutura, de mobilidade, de segurança no trânsito. Falar em segurança, eu contei para vocês que daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui com o Cleiton e as histórias da Grande Florianópolis sobre os assaltos por lá, né? Inclusive esse específico de segunda-feira no bairro Cobrasol. Você aí de casa, como é que você tem lidado com a segurança no seu bairro? Como é que tá por aí, no seu bairro, na sua cidade? Como é que tá a segurança? Você se sente seguro em casa? Manda pra gente aqui no WhatsApp, no número 48991622676, que a gente quer saber a sua opinião. Como é que tá a sua cidade? Se precisa da gente, da nossa reportagem, da nossa galera aí no seu bairro, aí na sua cidade. Porque se vocês têm um problema, vocês podem nos chamar, que a gente vai aí, viu?
Agora, hoje a gente traz aqui no Tá Na Hora uma história que transmite revolta, tá? Triste mesmo, mas que também serve de alerta para vocês aí de casa. Você sabe com quem os seus filhos andam? Ou com quem os seus filhos se relacionam? Esse caso de hoje traz uma jovem de 17 anos e um relacionamento proibido pela mãe. O resultado? Mais de 3 drogas teriam sido dadas à filha dela. Olha só um trechinho. Saiu uma overdose de droga. Ele deu 3 tipos de droga, tá escrito. Ele deu 3 tipos de droga pra ela? Tem 3 tipos. Uma é cocaína e a outra eu não consigo. 2 eu não consigo ver o que é. Pessoal, um relato forte sobre uma situação que aconteceu aqui no estado. O depoimento completo dessa mãe, a gente te conta em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Tá imperdível, viu? Agora, para vocês aí de casa, a gente vem com todos os destaques de Santa Catarina nesta terça-feira, o Giro de Notícias. Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 320 quilos de maconha. A droga estava sendo transportada em um carro com placas de Curitiba. O motorista, um homem de 26 anos com histórico de prisões por tráfico e roubo, tentou fugir, mas foi preso com a ajuda da Polícia Militar em um trecho do contorno viário em Palhoça. O influenciador digital, investigado por promover os jogos de azar e lavar dinheiro, teve imóveis e carros de luxo apreendidos em Balneário Camboriú nesta terça-feira, durante uma mega operação deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão. A ação, batizada de Operação Jogo Desigual, também ocorreu nas cidades de São Luís e Vitória do Mearim, no Maranhão. Segundo a investigação, o influenciador usava as redes sociais para divulgar o jogo ilegal conhecido como roleta, atraindo vítimas com promessas de lucros altos e garantidos. O esquema, que operava por meio de plataformas controladas pelo grupo criminoso, movimentou milhões de reais. Com o dinheiro arrecadado de forma ilícita, o investigado teria construído um patrimônio milionário, investido em imóveis de luxo e veículos importados, registrados em nome de terceiros para ocultar a origem dos bens. Em Balneário Camboriú, foram apreendidos vários carros de luxo. A Justiça também determinou o bloqueio de 8,4 milhões em contas bancárias. Vocês veem só, né? Lavagem de dinheiro através dos jogos de azar. Tem crescido aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro. Esse assunto a gente acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Você também pode acompanhar no portal SCC10. Agora, mudando de assunto, o lugar de criança é onde, pessoal? Na escola. Só que nem todas estão frequentando a instituição como deveriam. E por isso, tem uma iniciativa nova aqui na capital. O Ronaldo Penido está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Ronaldo, estou chegando com você com essas informações sobre essas crianças que não devem estar em outro lugar, senão na escola, né, Penido? O que tem acontecido aqui em Florianópolis? Conta pra gente. Muito boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e todos ligados no Tá Na Hora Santa Catarina. A Prefeitura de Florianópolis vai iniciar uma busca ativa por alunos faltosos, ou seja, aqueles que não dão as caras em sala de aula e que faltaram mais de 15 dias durante o ano letivo. Isso é justamente para garantir a permanência na escola. A Secretaria Municipal de Educação está reforçando o acompanhamento e o registro de frequência dos estudantes das 39 escolas da rede municipal de ensino. Em abril e maio, a Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais da Secretaria realizou reuniões em todas as unidades educativas para padronização e monitoramento com maior eficácia na chamada busca ativa. Os encontros ocorreram com diretores e coordenadores pedagógicos, juntamente com os professores, ou seja, aqueles que atuam diretamente com os estudantes e suas famílias. A equipe de fluxo de frequência de crianças e adolescentes da Secretaria de Educação está voltada para o apoio de identificação e resolução de situações que possam incluir aí o afastamento, abandono e inativação de matrícula. A iniciativa faz parte do Plano Floripa Mais Aprendizagem. De acordo com portaria da Secretaria Municipal de Educação, são considerados estudantes de baixa frequência, ou seja, os faltosos, aqueles que tiveram faltas injustificadas pelo período de 15 dias, devendo ser monitorados pela escola por meio de ações de busca ativa, a partir de 2 faltas consecutivas. Como acordado, cabe à unidade também incluir o nome do estudante no Apoia, um programa do Ministério Público de Santa Catarina que visa combater a evasão escolar. Com a ação, foi possível a liberação de vagas ociosas. Já foram matriculados cerca de 2.230 alunos
novos estudantes a partir da lista de intenção, ou seja, aqueles que estão faltosos, aqueles que mudaram de instituição, de repente os pais foram morar em outras cidades e não comunicaram à unidade escolar, estas vagas ficam ociosas e acabam sendo liberadas para outros estudantes, para quem realmente quer estudar. Mas a situação é acompanhada de perto pela Secretaria Municipal de Educação, que deu início a esta busca ativa nas escolas para tentar identificar os alunos faltosos nas 39 escolas da Rede Municipal de Educação. Eu volto com vocês no estúdio do Tá Na Hora, Santa Catarina. Perfeito, muito obrigada, Penido, pelas informações. A gente sabe que situações como essa, às vezes são resultado exatamente disso que o Ronaldo falou, então, dos dados que não foram atualizados, crianças que já mudaram de instituição de ensino, mas, às vezes, algumas dessas situações precisam da ajuda, inclusive, da assistência social, porque são situações em que a família não permite ou em que a organização familiar não permite que essa criança vá para a escola todo dia e é necessário que essa criança esteja na escola, né? Então, ações importantíssimas aqui para a capital. Agora, daqui a pouquinho, vocês vão ver aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, para os moradores aí da Grande Florianópolis, ficar atenção. Câmera de monitoramento flagra o momento em que bandidos armados fazem atendentes reféns e assaltam uma loja de celulares de telefonia no bairro Cobrasol. O que acontece depois que os atendentes são levados para dentro dessa sala? O Cleiton Ramos daqui a pouquinho vai estar aqui contando essa história fora do estúdio, perto de vocês, da comunidade, direto do local, em instantes, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora mais um alerta, mas dessa vez para os motoristas que trafegam pela BR-470. O trânsito vai funcionar no sistema Siga e Pare, no Alto Vale do Itajaí. A repórter Natiele Oliveira explica o motivo dessa alteração e deixa o pessoal aí interagindo. Olha só. Isso mesmo. Essa importante alteração no trânsito acontece no trecho da BR-470 em uma ponte sobre o rio Itajaí-Açu, nas cidades de Apiúna e Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou a implementação do sistema Pare-Siga para a continuação dessas obras. As intervenções vão funcionar num regime de 24 horas, com previsão de duração de 3 meses, na altura do quilômetro 111. Toda a sinalização necessária para orientar os motoristas será disponibilizada nos trechos em obras, conforme a autarquia. O superintendente do DENIT em Santa Catarina, o Alisson, ele explica um pouco mais sobre as obras que estão acontecendo. Vamos acompanhar. Então, é muito importante, nós estamos na fase final já de reabilitação, foram feitas fundações, pilares, novas vigas. Essa estrutura foi içada para trocar os aparelhos de apoio e agora é o tabuleiro. Nós estamos, enfim, fechando esse grande trabalho de reestruturação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu 2 para entregá-la em plenas condições de uso, muito em breve, aos usuários da BR-470. Com a ampliação, a ponte terá pistas nos 2 sentidos, acostamentos, guarda-corpo, passagem para pedestres e ciclistas, entre outras ações de melhorias para o local. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando essa importante obra para o Alto Vale do Itajaí. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. A gente segue com essas atenções em todo o trânsito de Santa Catarina e a gente traz aqui para vocês, direto no Tá Na Hora, viu? Agora, em Itajaí, no litoral norte, de acordo com a Polícia Militar, maio apresentou uma redução no número de homicídios. O município segue em conjunto com as forças de segurança para reduzir a criminalidade e anunciou, olha só, novidades. De acordo com o relatório da Polícia Militar, em maio houve uma redução de 38% nos casos de homicídio em relação a maio de 2024. Houve ainda redução no número de furtos em 20%, roubos 47%, mas aumento de apreensão por tráfico de drogas ficou em 70%. O município realiza desde o início do ano a Operação Recomeço, que conta com a atuação de todas as forças de segurança. O prefeito de Itajaí anunciou uma medida essencial para ajudar a reduzir ainda mais os índices de criminalidade na cidade. Mas o trabalho não vai parar por aí. Nós vamos investir em tecnologia para reforçar a segurança de você, morador da nossa cidade. Uma sugestão das entidades empresariais da nossa cidade. Câmera de segurança em entradas e saídas de todos os bairros, nas principais avenidas e nas escolas de Itajaí. A previsão é que sejam instaladas de 2 a 3
2.000 câmeras pela cidade. O projeto vai ser realizado entre a Secretaria Municipal de Tecnologia e a Secretaria Municipal de Segurança. O objetivo é lançar o edital de licitação neste mês ou no próximo mês de julho. Volto com você ao estúdio. Se já houve essa redução, imagina com a instalação das câmeras de segurança, que a gente sabe que faz um papel ofensivo também, né? Aquele papel de prevenção. Eles olham, olha só, tem câmera, tem alguém me olhando, tem um segurança, tem um agente de olho em mim, né? O quão importantes são essas câmeras sendo cada vez mais instaladas nas cidades catarinenses. Agora você aí de casa, sabe com quem os seus filhos andam? Com quem eles se relacionam? Hoje, a gente vai te contar a história de uma jovem de 17 anos que teve a vida interrompida por uma overdose. O suspeito, um ex-namorado com mais de 40 passagens pela polícia. Segundo a mãe, ela teria proibido o relacionamento da filha, mas olha um trechinho dela. Saiu overdose de droga. Ele deu 3 tipos de droga, tá escrito. Ele deu 3 tipos de droga para ela? 3 tipos. Uma é cocaína e a outra eu não consigo. 2 eu não consigo ver o que é. Agora, por que, mesmo com 40 passagens, esse homem continuava solto? A gente te conta em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, pessoal, atenção moradores de São José, na Grande Florianópolis. Eu falei pra vocês, né? Bandidos armados fizeram atendentes reféns e assaltaram uma loja de celulares e telefonia do bairro Cobrasol. O caso aconteceu hoje e quem tá lá ao vivo é o nosso querido Cleiton Ramos, que vai contar essa história para vocês aí de casa. Cleiton, muito boa noite, está chegando aqui com a gente. Eu deixei muito claro para o pessoal que hoje a sua presença fora do estúdio era para estar mais perto da comunidade, junto com o pessoal da Grande Florianópolis. Uma pena que para contar sobre essa situação de insegurança por aí, né, Cleiton? O que aconteceu? Como é que foram os desenrolares, né, dessa história? Boa noite. Conto sim, conto. Júlia, boa noite para você. A gente está aqui porque a gente sai do estúdio sempre por uma boa causa para ouvir a comunidade e sentir de perto a dificuldade do povo, do comerciante, do empresário, do cidadão do bem, daquele cidadão comum que muitas vezes sai do trabalho, vai para casa ou vice-versa e é assaltado no meio da rua. Bom, a história que a gente vai mostrar agora, inclusive temos um vídeo já circulando aí. Esse assalto, na verdade, aconteceu no dia de ontem, mas o vídeo só foi divulgado agora. E aconteceu aqui, vem comigo, Marna Menezes, na tela do Tá Na Hora, para você que está ligado aí quando são 18 horas e 47 minutos. Aconteceu nessa loja de telefonia. Muito bem, o assalto aconteceu da seguinte maneira, os modus operandi, né, como se diz na gíria, infelizmente. Chegando no local, as vítimas e funcionários do estabelecimento informaram que 2 pessoas, ambas com capacete escuro, entraram nesse estabelecimento portando arma de fogo e anunciaram um assalto. Dois homens. Eles roubaram smartphones, iPhones e eles fugiram em uma motocicleta, a qual foi encontrada logo depois abandonada nas proximidades. Provavelmente essa moto já tinha sido furtada para cometer esse tipo de crime. A Polícia Militar, junto com outros órgãos de segurança pública, está levantando informações para tentar realmente pegar aí os bandidos. Os funcionários, 3 funcionários. 2 homens chegaram numa moto com o capacete. É possível ver que um deles está com uma sacola e eles entraram já com a arma, rendendo todo mundo e colocaram os funcionários lá para trás, ó, do estabelecimento, lá no fundo, e de lá ninguém saiu. Depois de cometer o assalto, eles saíram rapidamente por essa avenida aqui, ó, que é a Avenida Central do bairro do Cobrasol. Agora acredite, Júlia Matos e pessoal de casa que está acompanhando a gente, no mês passado, essa mesma loja já foi furtada. E olha, no mês passado o assalto aconteceu por volta de 5 horas da tarde. Agora, aconteceu às 4 horas e 10 minutos numa tarde de segunda-feira. Ou seja, não é de se duvidar se esse assalto tenha sido cometido pelos mesmos assaltantes do mês passado. Imagina o proprietário do estabelecimento agora, como é que vai abrir todos os dias a sua porta para trabalhar com esse clima de insegurança. Eu conversei com muitas pessoas aqui, ó, e claro, por uma questão de segurança, elas preferem não se identificar, mas a opinião aqui é unânime. Ninguém trabalha mais tranquilo.
por conta disso. Essa mesma avenida foi palco de alguns meses atrás, daquele sequestro relâmpago, onde um carro foi furtado e uma garotinha estava no banco de trás. A gente sabe que a PM faz um trabalho de ronda ostensiva aqui no local. Os comerciantes sofrem com a questão de pessoas em situação de rua, que é um problema que não atinge somente a parte continental na nossa cidade, São José, Florianópolis também. Mas é aquela coisa, né, Júlia? Prende e no outro dia o pessoal está solto. É assim que acontece sempre. Só para se ter uma ideia, a gente tem uma outra imagem também de um roubo que aconteceu nessa madrugada, também aqui em um ponto do Cobrasol. Pode rodar as imagens aí. O rapaz está andando na rua tranquilamente, ele vê um carro, porque agora eles descobriram que a bateria também é um item que vale ouro, né? Principalmente para aquelas pessoas em situação de rua que são vítimas, né, de uma dependência química forte. Agora parece que a onda é roubar a bateria. Antigamente era pneu, step, essa coisa toda quando era possível. Agora é bateria. E olha só o homem furtando a bateria e colocando nas costas tranquilamente. Essas imagens foram cedidas pela Guarda Municipal de São José, que pouco tempo depois conseguiu localizar esse homem, pegou ele e colocou à disposição das autoridades. E a bateria foi recuperada e entregue para o proprietário. Veja que hoje você não consegue nem deixar um carro na rua, porque realmente não tem mais condição de você dormir tranquilo, dependendo da localidade. Então, essa é a situação de momento. Essa loja aqui foi assaltada pela segunda vez, né, mês passado e agora também. Como é que o proprietário ou os funcionários vão vir trabalhar tranquilamente? Até quando esse clima de insegurança vai parar no ar? Porque se a gente for contar nos dedos aqui, ô Júlia, muitos estabelecimentos foram vítimas. Olha, no mínimo aqui, 10 estabelecimentos já foram assaltados ou de alguma forma arrombados. Esses de ontem não eram pessoas em situação de rua, eram bandidos, criminosos que usaram a motocicleta e depois acabaram abandonando. Se abandonaram, era provavelmente uma motocicleta furtada. A gente vai continuar atendendo aí a população, ouvindo de perto o clamor. É claro que por se tratar de um clima de segurança, muitos aqui não podem aparecer e não querem se manifestar em relação a esse assalto que acabou acontecendo nessa loja de telefonia. O prejuízo foi grande. Coloca aí, Júlia, 4 smartphones de última geração e 3 iPhones. Coloca no papel e vê o prejuízo que o proprietário dessa loja vai ter daqui para frente. Volto com você aí nos estúdios do Tá Na Hora, Júlia. Cleiton, eu fico imaginando, eu e você, aqui no estúdio, já acompanhamos há muito tempo essa situação de insegurança aqui na Grande Florianópolis, assim como no norte do estado, situações como essa, né, que a gente acompanha. O Cleiton, inclusive, junto, além do contato dele direto com a comunidade, inclusive tenho muito a aprender com você, Cleiton. Cleiton também tem uma gama de amigos com relação à segurança pública, então essas situações chegam para ele todos os dias. Então, o que a gente não consegue trazer no jornal, a gente apura aqui. Então, o Cleiton sabe, eu sei, e a gente está lá na comunidade para mostrar para você que a gente está aqui com você. Quando o pessoal precisar que a nossa reportagem vá lá para fazer a denúncia, para falar sobre a parte de segurança, eu e o Cleiton estaremos lá, né, Cleiton? Muito obrigada pelas informações, você aí com o pessoal, fazendo a apuração. Te desejo uma ótima noite de terça-feira, Cleiton. Tô com saudade, tá? Amanhã você volta, por favor. Obrigada. Aê. Pessoal, a gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta e não sai daí, viu? Na volta, a gente vai falar sobre aquele caso da jovem de 17 anos que morreu de overdose após ex-namorado dar ao menos 3 drogas a ela. Uma história triste e revoltante que você confere em instantes no Tá Na Hora Santa Catarina. Depois do intervalo, viu? Imagens na sua tela de Florianópolis. Olha só, uma noite lindíssima. Quem é aqui da Grande Florianópolis deve ter visto o pôr do sol lindíssimo dessa terça-feira. 20 graus por aqui. Fica aí, que a gente já tá de volta. Tá Na Hora Santa Catarina está de volta. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui com a gente de segunda a sexta. Eu sei que o pessoal aqui é ferrenho, é fiel. Quero mandar um abraço e um grande obrigado às mais de 3.300 pessoas que estão nos assistindo agora direto do YouTube. Muito obrigada a vocês. Vocês são, além de telespectadores, né, espectadores virtuais muito queridos por nós.
Agora a gente vai com uma reportagem muito importante. Estudantes do ensino médio participam da 33ª edição do Parlamento Jovem. Já ouviram falar? Durante uma semana, eles vivenciam a política em uma verdadeira imersão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Olha que importante. Vocês vão acompanhar agora no VT. Aos 16 anos, Murilo está no seu primeiro mandato. O estudante é um deputado mirim e faz parte do projeto Parlamento Jovem. Para ele, tem sido uma oportunidade de aprender mais sobre política. Consigo ter uma base muito grande sobre a política brasileira hoje, do que funciona, do como funciona, como vê. E aqui a gente consegue explorar isso mais, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de visitar esse lugar, a Casa Legislativa de Santa Catarina, né? Para mim é uma honra estar aqui e representar a minha região, né? Que fazem 100 anos de emancipação política a minha região, Criciúma. E a nossa escola fazem 8 anos que não fazem parte deste projeto, né? Da Escola Legislativa, do Parlamento Jovem. Maria Eduarda também é uma deputada mirim. Ela é autora de um projeto que visa reduzir a evasão escolar. Eu vou estar defendendo uma inclusão na lei, então uma inclusão no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico das escolas, então aqueles cadernos que os professores ganham. Eu vou estar defendendo uma inclusão nessa lei, porque a gente está vendo, infelizmente, hoje, a gente como estudante, acredito que tem esse lugar de fala, então a gente está vendo isso, desse afastamento dos alunos do colégio. O programa Parlamento Jovem oferece aos estudantes a oportunidade de participar e entender um pouco mais sobre a política catarinense. Cerca de 40 estudantes fazem parte da iniciativa. Além de defender suas comunidades, eles participam da criação de projetos que vão beneficiar os catarinenses. Mais de 1.300 jovens de todas as regiões do estado já participaram do programa. Os colégios são escolhidos por sorteios, realizados durante as sessões da Alesc. Por ano, são organizadas 2 edições, uma por semestre. O programa tem grande importância para dar voz aos jovens, o que já resultou, inclusive, na criação de leis propostas pelos deputados mirins. Ele é um programa extremamente consolidado. Estamos hoje com a 33ª edição. Nesse período, o programa foi se qualificando, se consolidando. E hoje nós temos como resultado já desse programa, mais de 50 leis catarinenses que foram feitas pelos parlamentares jovens e os deputados adultos avocaram e transformaram em leis. Isso significa que o Parlamento Estadual de Santa Catarina, ele dá voz à visão, né, das demandas que a juventude de Santa Catarina tem. A iniciativa aproxima os jovens da vida pública. Daqui sairão os futuros líderes que vão fazer a diferença na sociedade. Eu percebo um encantamento pela política nesses jovens, pela experiência que eles estão vivenciando aqui. Sem qualquer sombra de dúvidas, pela escola do Legislativo, pela direção geral da própria Assembleia, é um dos melhores projetos desenvolvidos entre Assembleia, sociedade, especialmente preparando os jovens para, quem sabe, dentro de muito pouco tempo estarem aqui, trabalhando em prol da sociedade de Santa Catarina. Muito importante. Ações como essa, acredito eu, devem formar cidadãos muito mais conscientes, inclusive na hora de votar, na hora de cobrar as políticas públicas, na hora de promover ações, né, pedir ações para a sua comunidade. Muito bacana, levar os jovens para a Assembleia. Agora, pessoal, Blumenau recebeu o programa SC Levado a Sério, do governo do estado. No evento, o governador Jorginho Mello anunciou diversos investimentos, principalmente na área da saúde. A Natiele Oliveira tem mais informações. Isso mesmo, entre os investimentos está o repasse de 98 milhões de reais para a ampliação do Hospital Santo Antônio. Deste montante, 4 milhões de reais são do próprio hospital. O valor será utilizado para construir uma nova torre, que vai ampliar a capacidade de atendimento com mais de 150 leitos e novos setores especializados, como 4 salas cirúrgicas, centro de endoscopia, entre outros. Também está prevista a instalação de um heliponto, um auditório com capacidade para 140 pessoas e um restaurante para acompanhantes e visitantes. O governador Jorginho Mello comemora esses investimentos que vão ajudar a população do Vale do Itajaí. A gente tem que dar o dinheiro e pagar. O nosso governo é assim. Nosso governo não promete prestação da Casa Bahia nos 200 meses para pagar. Não, a gente promete e paga.
Então, graças a Deus vai bem, a gente mostra a infraestrutura de Santa Catarina que está outra, a gente mostra a saúde de Santa Catarina que está outra, enfim, todos os ganhos e avanços que a gente teve. Além disso, o governador, que estava em Blumenau com o programa SC levado a sério, também ouviu os prefeitos da ANVI e prometeu melhorias para a região. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Ainda hoje, pessoal, a gente vai mostrar para você a história revoltante e triste da menina de 17 anos que foi levada à overdose pelo ex-namorado. Você aí de casa, sabe com quem os seus filhos andam? Com quem eles se relacionam? Porque o relato dessa mãe que conversou com a nossa reportagem vai com certeza tocar no seu coração. A gente tem mais um trechinho. Saiu overdose de droga. Ele deu 3 tipos de droga, tá escrito. Ele deu 3 tipos de droga para ela. 3 tipos. Uma é cocaína e a outra eu não consigo. 2 eu não consigo ver o que é. Depoimento completo dessa mãe a gente te conta em instantes aqui no Tá Na Hora. Mas primeiro, Roberto Azevedo está me esperando aqui no telão para falar sobre um assunto importantíssimo, né, Roberto? O Fórum Parlamentar Catarinense acompanhou hoje, no Tribunal de Contas da União, o futuro das BRs 101 e 116, o que é decisivo para as obras como o Morro dos Cavalos, né, que a gente já vem trazendo há muito tempo, né, Roberto? Boa noite, Júlia. Boa noite a você que nos assiste. É verdade. Foi um encontro entre o coordenador do fórum, o deputado federal Pedro Kizai, do PT, e o ministro Vital do Rego, que é presidente do Tribunal de Contas da União. Prazo para as obras saírem do papel? Bem, alguma coisa em torno de 120 dias. Mas eu vou deixar o deputado Pedro Kizai falar do resultado desta reunião. Discutimos a otimização dos contratos da BR-101 e da BR-116. Muito importante. O presidente está aguardando as últimas informações do Ministério dos Transportes referente ao Morro dos Cavalos, é túnel ou é contorno, e aí, a partir daí, em 5 dias após receber essas informações, constitui uma comissão especial que em 90 dias vai apresentar o parecer. Se precisar prorrogar, mais 30 dias. Ou seja, em 120 dias se conclui todo o processo aqui interno no Tribunal de Contas para prever os investimentos, o cronograma dos investimentos. E queremos que seja pelo menos R$1 bilhão, além do Morro dos Cavalos como grande prioridade e os impactos nas tarifas. Hoje a palavra de ordem não é renovação de concessão, é otimização. Por que otimização? Porque é um termo matemático que significa crescimento. Ou seja, se for renovada a concessão da Artérias Litoral Sul aqui na BR-101 no trecho norte, pressupõe-se que a otimização vai vir acompanhada de investimentos, principalmente para o Morro dos Cavalos. É aquilo que o deputado falou. Ou define para os túneis, isso aí está fora de qualquer cogitação, cada túnel mais de R$1 bilhão, dá 3 bilhões no total, ou se opta pelo contorno viário, que é um projeto, inclusive, que o governo do estado defende junto ao Tribunal de Contas da União e também à ANTT. E lembrando, Roberto, esse contorno viário, né, que ajudaria o pessoal do Morro dos Cavalos, também teria situações a se resolver como a situação indígena, certo? Exatamente, né? Passa parte dele pela reserva Guarani, que existe ali em Palhoça, na Grande Florianópolis, mas é só mais um dos detalhes que tem que ser resolvido. O principal é ter o dinheiro para o investimento. E mesmo com essa situação, mais viável do que os túneis? Os túneis são muito caros. É uma obra que vai demorar mais de 5 anos para acontecer, se não tiver nenhuma intercorrência. Então, quer dizer, o governo federal investiu R$1 bilhão e 200 milhões em obras em Santa Catarina, viárias, no ano passado inteiro. Só um túnel já custa o dobro disso. Só um dos túneis, e precisam de 2. E é um pedido há muito tempo dos catarinenses, né? Muito obrigada, Roberto. Pessoal, a partir de hoje, uma nova empresa assumiu as atividades do aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado. O ato de assinatura do contrato aconteceu na manhã de hoje e a nossa equipe esteve lá acompanhando, olha só. O ato de assinatura do contrato contou com a presença de prefeitos do sul do estado e também de outras autoridades. O aeroporto Humberto Guizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, é o único da região a ter voos com linhas aéreas. Estamos dando ao sul o que ninguém deu.
valorização, respeito e condições dos empresários, de todas as pessoas que dependem de fazer, que tempo é dinheiro, de fazer voos rápidos, se comunicando com todos os centros do Brasil. Essa é a primeira parceria público-privada da história de Santa Catarina. Ou seja, é um serviço de interesse público, mas que terá a atuação de empresa privada para que sejam feitas melhorias. Hoje, o passageiro chega, sobe uma escada, desce uma escada. Quando vem um passageiro com algum tipo de deficiência, ele tem que passar por um caminho alternativo, que hoje a operação não tem um elevador, não tem uma escada rolante. Então, a nossa ideia é remodelar o atual terminal para garantir um melhor conforto para o nosso usuário. A partir de agora, a empresa vencedora vai ter 30 anos para administrar o aeroporto. Agora que já foi feita a assinatura do contrato, entra o período de transição, que vai durar de 3 a 4 meses, justamente para a empresa apresentar um plano de trabalho com os serviços que vão ser feitos. Que não esperem que a empresa que assumiu hoje aqui o aeroporto amanhã já comece a fazer obras. Existe um processo de transição. Nós vamos ter aí 90, 120 dias que passar para eles todas as licenças, e não é só uma licença, só DCEA, SAC, ANAC, todos esses órgãos vão ter que ser avisados que tem um novo gestor no aeroporto. Leva tempo. E eles vão ter esse tempo também para nos apresentar um plano de trabalho. Com essa nova fase do aeroporto, a expectativa é que a economia da cidade de Jaguaruna e das cidades vizinhas também tenha um impacto positivo. O setor privado ele não vem para brincar com o investimento, ele vem para fazer o investimento e ter o seu retorno financeiro. E quando um aeroporto igual esse, com o porte que nós temos aqui, ele crescer, se tornar grande, nós vamos ser mais ou menos igual ao município de Ibituba. Hoje o porto de Ibituba, ele traz em retorno de ISS aproximadamente 4,5 milhões de reais. As nossas associações da Murel, da ANREC e da MESC, associações dos municípios, nós estamos em festa, porque lutamos muito para que isso acontecesse, trazendo novos voos, novas companhias, sem dúvida, melhora o desenvolvimento da nossa região. Muito bacana. Olha só, pessoal, empresários chamam a atenção para uma realidade aqui em Santa Catarina. Escutem bem, tem emprego sobrando, mas faltam funcionários. Gestores estão com dificuldade para contratar. Por quê? Fomos atrás das respostas com a reportagem do Kaique Guede e Nereu Filho. Vagas de emprego tem, candidatos de vez em quando, funcionários tá complicado. Temos bastante oportunidades, mas está faltando realmente mão de obra no mercado. Alguns fatores, a exemplo da internet, contribuem para esse cenário. A informalidade dos negócios cresceu muito aqui no Brasil e com isso as pessoas passaram a poder optar o que ela quer fazer e aí escolher se ela quer seguir a carreira CLT ou fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, a dificuldade hoje em você buscar talentos e reter esses talentos é porque as opções são inúmeras. Em 2025, por exemplo, entre contratações e desligamentos, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostra um fluxo perto de 13.500 vagas temporárias, além de outras 7.000 intermitentes em Santa Catarina. Então, acredito que as pessoas estão querendo um valor rápido mesmo, né? Procurando esses freelancers para ter essa remuneração rápida. Enquanto isso, tem sido difícil para as empresas encontrarem profissionais para completar o quadro de vagas CLT convencional. Oportunidades tem, né? Mas realmente está faltando, acho que, parte de interesse. Com empregos sobrando e opções diversas no mercado, enquanto alguns aproveitam para aumentar a renda, outros descansam. Existem os dois cenários, as pessoas que passam a ganhar mais e conseguem encontrar alternativas para conquistar seus sonhos, a casa própria, o carro, e aí enxergam esse caminho onde eu vou ter um trabalho fixo e depois eu vou agregar isso um trabalho na internet, um freelancer. E existem também as pessoas que entram na zona de conforto. Eu consegui o dinheiro para pagar as minhas contas esse mês, então eu não preciso mais trabalhar 2, 3 dias. Mas em meio ao custo de vida cada vez mais alto, é difícil ficar parado. E justamente aqueles extras no salário, aliados a oportunidades de crescimento interno, são usados como argumento pelas empresas. Os trabalhos fixos, né, eles dão muitos benefícios. Então, a Van é uma empresa que dá muito benefício, né? Além do salário acima da média ali do normal, né? Mesmo assim, o Diogo, especialista em gestão de pessoas, acredita que algumas características da carreira convencional CLT precisam ser remodeladas,
como pagamentos, horários e benefícios. Então essa é uma dificuldade que eu vejo que as maiorias das empresas não estão inovando nesse cenário de contratar, de reter e de fazer a manutenção dessas pessoas. E o segundo também é a questão da própria pessoa também, muitas vezes, querer trabalhar. Né? E o querer trabalhar não passa só por você ir lá, ficar das 8 às 18. Também é o quê? É estudar, é se desenvolver. Um caminho para os recrutadores tem sido não exigir experiência e capacitar quem tem vontade. Eu acredito que uma boa remuneração não pode assustar, né? Então a gente tem que realmente acordar cedo, né? Dar o nosso melhor, querer crescer para receber um bom salário. Então o fato de permanecer, fazer o básico bem feito, já é um fator que vai fazer com que a pessoa cresça. E aí, por outro lado, o empreendedor, ele vai ter que se testar. Empreender no Brasil não é nada fácil, é desafiador e você vai ter que ver se é isso que você de fato quer para a tua vida. Pessoal, qualificação. Um curso a mais, cursos online, cursos gratuitos que oferecem já o certificado, né, de algumas horas de aperfeiçoamento em alguma qualidade, com certeza esses passos vão contar na hora de pensar na sua vaga de emprego. Temos vaga em Santa Catarina, agora falta qualificação. Vamos procurar qualificação. E para vocês que estão procurando oportunidades, portal SCC10. Por lá a gente está sempre informando vocês sobre cursos gratuitos, inscrições em diversos cursos que podem oferecer qualificação para o mercado de trabalho, porque aqui a gente quer ajudar vocês. Agora, daqui a pouquinho está chegando a hora de falar sobre a menina de 17 anos que chegou a uma overdose por causa do contato com um ex-namorado, né? Vocês aí de casa sabem com quem os seus filhos se relacionam, com quem eles estão saindo. O suspeito de provocar essa overdose é um ex-namorado com mais de 40 passagens pela polícia. Segundo a mãe, ela teria proibido o relacionamento da filha. Olha só um trechinho da reportagem que a gente ainda vai trazer para vocês completa. Saiu uma overdose de droga. Ele deu 3 tipos de droga, tá escrito. Ele deu 3 tipos de droga para ela? 3 tipos. Uma é cocaína e a outra eu não consigo. 2 eu não consigo ver o que é. Daqui a pouquinho, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, mas porque mesmo com 40 passagens, esse homem continuava solto, a gente vai te contar aqui, viu? Porque pelo depoimento dessa mãe e com a nossa apuração, a gente traz mais informações para vocês, tenho certeza que vão querer saber dessa história. Agora, o arroz catarinense está fechando o primeiro semestre com queda expressiva nos preços, viu? O valor cobrado atualmente no supermercado agrada o consumidor final, mas gera preocupação para quem abastece o mercado. Nesse caso, o produtor, quem está comercializando a saca de 50 quilos ao menor preço já registrado, olha só. Para o consumidor final, essa queda no preço do arroz também é perceptível. O produto que não pode faltar na mesa do brasileiro já tem registrado uma leve redução no valor, desde o início do ano. E claro, que quando isso acontece, se torna benéfico para os consumidores, que podem encontrar o produto com preço mais baixo no supermercado. Sim, para nós é essencial porque o arroz é um alimento básico, né, do dia a dia do brasileiro. E a gente percebe nos mercados que baixou de 30% a 40%. Para o brasileiro é ótimo, a gente está comemorando. Que a gente está com ótimos preços, a gente conseguiu uma boa negociação com o fornecedor, então isso faz girar um pouco mais também a rotatividade de venda. Então estou com uma ótima expectativa aí, uma ótima venda também aí também. Mas o que é bom para o consumidor é ruim para o produtor desse grão. Essa retração tem causado preocupação entre os empresários, que temem redução da receita. De acordo com este produtor, isso acontece por causa do aumento da oferta do Mercosul, favorecido pelas condições climáticas, que tem dificultado a recuperação dos preços. A perca é enorme porque o arroz, em relação ao preço que atingiu ano passado e que está hoje no momento, no preço atual, deu uma queda de 43% já. Então, está bem mais... a gente já tinha uma noção que deveria baixar pela produtividade e produção maior, pelo plantio que foi maior também. Mas jamais teria... Nós tínhamos uma impressão que fosse baixar tanto assim. O arroz catarinense apresenta queda expressiva nos preços. A saca de 50 quilos está sendo comercializada a R$ 65, valor quase 45% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Epagre. No cenário externo, o desempenho também foi negativo.
As exportações catarinenses de arroz somaram uma queda de quase 44% em relação a 2024. A perda de competitividade tem dificultado o escoamento da safra brasileira e a vida de quem trabalha com este tipo de produto. Abre o alerta com todos os custos, pode ser que para a safra do ano que vem, né, pode ter um endividamento, né? Além disso, o investimento na qualidade do produto, né, desse arroz caia, né? Que esse ano a nossa qualidade do arroz está muito boa em relação aos vizinhos. Mas sempre existe uma luz no fim do túnel. Neste caso, uma alternativa para o escoamento do arroz catarinense. É o mercado internacional, que pode abrir portas e boas vendas para os produtores no segundo semestre deste ano. E um dos destinos é os Estados Unidos, que enfrenta problemas climáticos e a falta do produto nas prateleiras. Então, o que a gente precisaria fazer para melhorar um pouco isso aí é ter uma exportação, né? E exportação com quantidades razoáveis, porque a produtividade foi muito alta, a produção também foi alta esse ano. A oferta do arroz, ela aumentou muito nesse meio tempo. Por quê? Condições climáticas que favoreceram a safra, melhorias na tecnologia na produção do arroz em Santa Catarina. Santa Catarina hoje bateu o recorde histórico de produção de arroz. Então, quando temos um aumento na oferta do arroz e a demanda não sobe na mesma proporção, o preço tende a nivelar, tende a cair. Um outro ponto é que aí, voltando para a questão cambial, o Brasil não ganhou competitividade por conta do câmbio, ou seja, a nossa moeda permaneceu estável em relação ao dólar de um ano para cá. De acordo com a analista da Epagri, o cenário é de atenção redobrada e gestão estratégica para a comercialização do produto, já que isso pode indicar também mudanças no preço do arroz. Gláucia cita algumas alternativas que podem ser adotadas pelos produtores. Uma das estratégias que os produtores podem adotar é o escalonamento das vendas. Então, evitar concentrar todas as vendas logo após a comercialização, para que ele consiga alcançar vários níveis de preço. Essa estratégia ela também pode ser usada em períodos em que os preços estão elevados. É uma forma de reduzir os riscos. Agora, pessoal, chegou a hora, viu? Para vocês que estão acompanhando, tá na Hora Santa Catarina desde o comecinho. Pessoal, você sabe com quem os seus filhos andam, com quem eles se relacionam? Esse caso de hoje traz uma jovem de 17 anos e um relacionamento proibido pela mãe. O resultado? Uma overdose. Ao menos 3 drogas teriam sido dadas à filha dela. A gente conversa agora com o repórter William Fritzke, que traz os detalhes pra gente. William, o pessoal tem acompanhado esse caso, a gente mesmo tem acompanhado esse caso que chocou Santa Catarina, né? Um alerta, inclusive, para os pais, com quem seus filhos andam. Você que tem todas as informações, fique à vontade, muito bem-vindo ao Tá Na Hora Santa Catarina. Conta pra gente essa história, William. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que nos acompanham. Um caso lamentável que foi registrado aqui em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Tudo começa há um tempo atrás, quando esta menina, a Laila Aparecida, começa a ter um relacionamento com um indivíduo que já tinha algumas passagens pela polícia. Esse indivíduo, ele praticava furtos, praticava crimes. A mãe descobriu essa situação e orientou a filha para se afastar, mas ela não ouviu os conselhos da mãe e permaneceu se encontrando com ele de forma escondida. Esses encontros culminaram em algo muito grave, que foi a sua morte em decorrência de uma overdose ocorrida no ano passado. No dia 6 de março, esta menina faz aniversário, ela estava feliz, estava trabalhando há 2 meses em uma padaria, estava no Corpo de Bombeiros Voluntários, fazendo curso para ser bombeira aspirante. E no dia 9, ela fala para a mãe: olha, mãe, eu vou na casa de uma amiga comemorar o meu aniversário. A mãe fica assustada, até desconfia que ela pode estar mentindo para ir na casa do seu namorado, que por sinal já havia lhe agredido em data anterior, e ela havia registrado um boletim de ocorrência, mas a mãe deixa ela ir. Mal sabia esta mãe que era o último aniversário que ela passava com a filha, porque a filha foi realmente até a casa deste seu namorado, dormiu com ele. Em determinado momento começaram a usar drogas, cocaína, talvez maconha, álcool, e esta menina começa a passar mal. O seu namorado, de 19 anos, à época com 18, ao invés de prestar um socorro decente, faz o que? Chama um Uber,
coloca essa menina dentro de um Uber, vai com ela até o Hospital São José, que é a referência aqui da cidade, larga ela na porta do hospital e vai embora com este carro de aplicativo. A menina está em parada cardíaca. Eles fazem os primeiros socorros, mas nada pode ser feito e ela morre no hospital. A mãe é avisada às 4h30 da manhã. O IML ligando para ela, para avisar que a filha estava morta. Enquanto isso, ele volta para sua casa e vai dormir como se nada tivesse acontecido. A polícia começa a fazer buscas e encontra esse indivíduo, que num primeiro momento vai preso, Júlia e quem nos assiste, mas na sequência é solto pela justiça. E pasmem vocês, com 40 passagens pela polícia, atualmente com 44. No último final de semana ele foi preso novamente furtando com uma tornozeleira eletrônica. Hoje eu fui procurado pela mãe da pequena Laila, que desabafou e o SBT teve acesso com exclusividade a este vídeo. Saiu overdose de droga. Ele deu 3 tipos de droga, tá lá escrito. Ele deu 3 tipos de droga para ela? 3 tipos. Uma é cocaína e a outra não consigo. 2 não consigo ver o que é. E etanol também. Álcool. Tinha etanol. Quantos anos tinha a filha da senhora? Tinha só 17 anos. 17 anos. A pergunta é, mãe, o que você quer nesse momento? Quero justiça só. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Pois é, ela pede por justiça. É inaceitável que nós tenhamos nas ruas, na comunidade, alguém com 44 passagens pela polícia, diversos furtos, Júlia e quem nos assiste. E veja só, entrou em uma escola, furtou essa escola, furtou motoristas de aplicativo, furtou uma caminhonete da prefeitura aqui da cidade. Tem passagens já por ter agredido e ameaçado a Laila enquanto estava viva. Além disso, este suposto homicídio não podemos acusar enquanto não for devidamente comprovado e todo o trânsito em julgado, mas responde por este crime de homicídio. E neste final de semana, pasmem vocês, estava trepado no teto de um posto de combustível tentando furtar fios de cobre. Aí eu te pergunto, primeiro, que justiça é essa que deixa alguém solto com tamanha periculosidade? E segundo, você pai que nos assiste, sabe com quem seus filhos estão andando? Essa mãe, infelizmente, sabia, tentou evitar, mas foi de alguma forma enganada. E a última ligação que ela recebeu às 4h30 da manhã foi do IML comunicando a morte da pequena Laila Aparecida Xavier Zapella. Júlia. William, muito obrigada pelas suas informações, obrigada pela sua participação aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Infelizmente, com informações com essa história tão triste. Eu, assim como o William, desde o começo desse jornal, fiquei perguntando para você aí de casa, pai e mãe que está assistindo, se vocês sabem com quem os filhos de vocês estão andando. Pois agora eu vou falar com o filho de vocês. Vocês aí adolescentes, né? A gente vê aí 12, 13, 14 anos que às vezes já está namorando. A Laila tinha 17. Eu sei que às vezes o conselho de um pai, de uma mãe, não é agradável, né? Ai, meu pai, minha mãe, ai que chato. Às vezes esse conselho que chega para vocês é apenas mais um conselho, né? Mas nesse caso aqui, o que eu estou trazendo para vocês é a apuração de uma história real, de uma história em que houve o pedido, o aconselhamento dos pais, em que um relacionamento completamente tóxico levou à morte de uma menina de 17 anos. Então, vou falar mais do que para os adolescentes, vou falar para as meninas também. Meninas, vocês valem muito, muito. E se no começo de um relacionamento, se no começo de uma relação já há sinais, já tinha passagens pela polícia de violência contra a Laila. Se já há sinais, corram fora. Vocês merecem felicidade, paz, alegria. E relacionamentos podem ser assim. Então, estou conversando com você aí de casa e pedindo, claro, mais do que carinho ao ouvir essas palavras, né? Abertura no coração. Vocês podem viver uma vida muito linda. Quantas coisas a Laila não queria viver? Quantos sonhos ela não tinha? Né? Quantos planejamentos, quantas coisas ela não poderia realizar e agora findadas por essa overdose aos 17 anos. Então, a minha conversa agora é com vocês, que nos assistem. Um pedido de coração. De vez em quando, com muito carinho e coração aberto, escutem os seus pais. Pessoal, a disputa às 2 vagas ao Senado em Santa Catarina atrai atenção há mais de um ano antes das convenções partidárias.
Roberto Azevedo, aqui comigo para falar sobre essa disputa. Temos aí alguns nomes, Roberto, já vindo? Pois é, eu vou mostrar aqui uma ilustração que fica melhor aí para entender. A deputada federal Júlia Zanatta publicou um vídeo nas redes sociais onde diz o seguinte: é inegociável, palavras dela, qualquer tipo de mudança na escolha dos dois candidatos da direita, ela está falando do PL, de Jair Bolsonaro e Jorginho Melo, em Santa Catarina. E ela reafirma o que o próprio Jair Bolsonaro já disse, que é ele, Jair Bolsonaro, que vai indicar os dois nomes da chapa ao Senado, da chapa majoritária em torno de Jorginho Melo. Pois bem, isso abre um precedente. Por quê? O governador Jorginho Melo precisa dessas duas vagas, ou pelo menos de uma delas, para compor, fazer uma aliança em 2026, atrair outros partidos. Olha, o que está acontecendo, evidentemente, chamusca os aliados. Mas eu conversei hoje com o senador Esperidião Amin e ele me deu um norte diferente. Ele disse assim: Roberto, é muito cedo para tratar desse assunto. Esta situação tem que clarear. E por que ele diz isso? Ele diz que, antes de mais nada, tem que ficar definido o que ele chama de mãe das eleições, ou seja, a candidatura à presidência da República e a candidatura ao governo do Estado. E começam as perguntas. Está desenhado aqui a centro-direita, que vai ter Jorginho Melo e João Rodrigues, prefeito de Chapecó? Isso ainda pode ter um aprimoramento. Está definida a situação de Jair Messias Bolsonaro, se vai reverter a inelegibilidade e vai concorrer em 2026? Também não está definido. Então, ele acha que nem ele, que é candidato à reeleição, nem os outros têm o nome garantido, esses nomes que estão aparecendo. Mais detalhes da conversa que eu tive com o senador Esperidião Amin, daqui a pouco lá no scc10.com.br. Eu acompanho sempre, Roberto, lá na sua coluna, para saber o que está acontecendo no Estado. Muito bem informada, viu, por você. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Pessoal, nesse ano a Festa Nacional do Pinhão também vai ter uma programação no mercado público de Lages. É uma programação diversificada, com diversos estilos musicais. A Suiane de Lis traz mais detalhes. A Festa Nacional do Pinhão desse ano também tem uma programação aqui no Mercado Público de Lages, durante todos os 22 dias da festa, já começando nessa próxima sexta-feira, dia 6, tem programação por aqui, uma programação diferenciada para o público que gosta de outros estilos musicais, além da música nativista tradicionalista, que é a principal, atração aí da Festa Nacional do Pinhão, no Recanto do Pinhão, mas aqui também tem diversas atrações já programadas durante esse período. A partir do dia 6 de junho, com a abertura da Festa Nacional do Pinhão, o mercado público também acompanha com o palco entreveiro. Esse palco entreveiro, que a gente está chamando, é um palco com vários gêneros musicais, Então, tem desde pagode, rock, MPB, sertanejo, para todos os gostos, inclusive algumas atrações ao meio-dia, na parte infantil também. Então, a gente está com uma programação bem intensa dentro do mercado, acompanhando os 17 dias da Festa Nacional do Pinhão. Então, vamos ter uma programação específica aqui, com várias atrações e em vários horários. E os horários por aqui vão ser estendidos até às 11h30 da noite. Vai ter música ao vivo também. Os estandes, os boxes de gastronomia, de venda de produtos locais também vão estar abertos, funcionando. Para quem quiser vir da Praça João Costa, que por lá a programação encerra por volta das 10 horas, pode vir então continuar a festa por aqui no Mercado Público de Lages durante esse período, do dia 6 até o dia 22 de junho. Volto com vocês. Muito obrigada, Suiane, pelas informações. Eu estou contando os dias para estar em Lages com vocês, para acompanhar esse início da Festa do Pinhão e, claro, a alegria de vocês de Lages, Deixa eu deixar agora um abraço carinhoso para as mais de 3.600 pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube, os nossos espectadores virtuais. Muito obrigada pela sua presença. E também, claro, aos nossos telespectadores que nos acompanham de segunda a sexta aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Um abraço apertado para a Arleide e para o marido dela, Manuel, da Grande Florianópolis. Obrigada pelo carinho com SCC SBT. Arleide, Manuel, vocês querem saber como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o dia de vocês? Previsão do tempo.
Quarta-feira com sol entre nuvens em Santa Catarina, mas atenção, entre a tarde e a noite a chuva volta a aparecer, infelizmente, começando pelo extremo oeste e avançando para outras regiões, viu? Pode chover forte em pontos isolados e temos aí riscos de temporais, ventos fortes e até alagamentos, então fiquem atentos. Em compensação, a temperatura sobe bem, a sensação de calor à tarde, viu? Com máximas entre 20 e 27 graus. Ninguém aguenta esse calorão, esse frio, calorão, frio, calorão, frio. Haja casaco e remédio para rinite, né? Então aproveite o seu comecinho do dia aí, mas sem esquecer o guarda-chuva e a roupinha quente. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha só, máxima de 24 graus, mínima de 10 no oeste e extremo oeste nesta quarta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 25, mínima de 11 graus. Serra Catarinense já esperando a festa do Pinhão aqui com máxima de 23, mínima de 10 graus. Eu tô esperando ir para lá e eu quero mais friozinho, viu? Quero sentir esse frio da Serra Catarinense. Norte de Santa Catarina com máxima de 26, mínima de 10 graus. Litoral com máxima de 26 nessa quarta-feira, mínima de 12, bem nublado por aqui. E sul de Santa Catarina com a possibilidade de chuva no final do dia com máxima de 24, mínima de 9 graus. Agora, as cidades mais pedidas estão, claro, no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, nossa previsão do tempo com as cidades aqui da Grande Florianópolis, São José com máxima de 25, mínima de 10 graus amanhã, quarta-feira. Joinville, no norte do estado, com máxima de 26, mínima de 14 graus. Criciúma, com máxima de 24, mínima de 14 graus. Lages, com máxima de 18, mínima de 10 nesta quarta-feira. Chuvinha garantida por lá. E Chapecó, com máxima de 22, mínima de 13 graus nesta quarta-feira. Pessoal, a gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais detalhes de Santa Catarina, imagens na sua tela. Olha só, Itajaí. SC 486 na sua tela, 19 graus por lá. Fica aí que daqui a pouquinho eu tô de volta. Foi rapidinho, deu tempo de pegar um café? Um cafezinho, tomar uma água, voltar aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina? Olha só, tá aberta a Casa de Passagem de Chapecó. O espaço é destinado para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante as noites frias e chuvosas. O repórter Felipe Bastos tem mais detalhes para vocês. É isso mesmo, Cleiton, Júlia, Casa de Passagem que fica no bairro São Cristóvão, aqui em Chapecó, e tem o objetivo de abrigar aquelas pessoas, principalmente nas noites mais frias, também chuvosas. O inverno está chegando e ninguém merece ficar nesse tempo bastante frio. O Luciano Hunig está por aqui, vai contar mais detalhes para a gente. Luciano, primeiro, sobre a Casa de Passagem, que é um espaço criado pela Prefeitura justamente para esse público. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Esse espaço foi criado para esse público, pessoas carentes, vulneráveis. Temos uma grande parceria com a Guarda Municipal, que faz as rondas, a Polícia Militar, que faz as rondas e faz a indicação para nós. A nossa equipe do resgate vai até o espaço, informa o que oferece esse espaço, o espaço de acolhimento, banho quente, um jantar, uma sopa, uma roupa limpa e dormirem aquecidos, Na parte da manhã já tomam seu café e quem quer permanecer, pode permanecer. Nós temos um outro programa, que é o programa Mão Amiga, que acolhe essas pessoas que são de rua. Hoje, nessa noite, nós tivemos 18 pernoitando aqui e 62 pernoitando naquele espaço de acolhimento que a gente está em tratamento. Mas essa Casa de Passagem tem esse objetivo, acolher as pessoas nessa noite de frio. Ou seja, é uma casa de passagem, o próprio nome já diz, não é uma moradia, não é? É um lugar que é oferecido para essas pessoas, para elas ficarem por aqui, para daqui a pouco procurarem um emprego, procurarem um local para morar. É mais ou menos essa a ideia, Luciano? Exatamente. Nesses períodos de frio, a gente intensifica as atividades aqui de acolhimento de pessoas de rua. Mas o objetivo dessa casa é de passagem. Chegou na cidade, precisa de uma noite, precisa de um pernoite, enquanto ele vai procurar um emprego, a gente pode abrigar essas pessoas aqui também. Para finalizar, não é exclusivo para moradores de Chapecó. Tem muita gente de fora aqui na cidade também. Elas podem usufruir desse serviço? Esse é o espaço, Casa de Passagem. A pessoa chegou na cidade, não tem por onde ir, está sem recurso, com pouco recurso, iria para um parente, iria para um hotel, não tem esse recurso, vem para essa casa, será acolhido um dia, 2 dias, 3 dias, o tempo que ele precisa para se organizar, pegar seu emprego, arrumar seu trabalho e gerenciar sua vida. Funciona 24 horas? 24 horas por dia, com a equipe toda aqui para atender.
Obrigado, então, Luciano. Esse é o objetivo da Casa de Passagem, que fica no bairro São Cristóvão, aqui em Chapecó, um lugar aí para as pessoas poderem se acolher, principalmente nesse frio. E com essa, eu devolvo para vocês no estúdio do Tá Na Hora, Santa Catarina. Obrigada, Felipe, pelas informações. Olha só, junho e julho são meses de festa no litoral norte. Itajaí celebra aniversário neste mês e em julho é a vez de Balneário Camboriú. E as celebrações já iniciaram por lá. A Cris, em Itajaí, com o pessoal, já começou para saber como é que está sendo o movimento por lá, se já está comendo bolo. Ela vai explicar para gente. Olha, no domingo o sol nem havia nascido e 1.800 atletas já estavam participando da meia maratona aniversário de Itajaí. O evento não acontecia desde 2019, teve um percurso novo, passando pelos principais pontos turísticos da cidade, inclusive pelas praias, até 21 quilômetros. E durante o evento, o prefeito anunciou que a partir de agora, a meia maratona faz parte do calendário esportivo das comemorações de aniversário da cidade. E essa não foi a única surpresa. 3 bairros da cidade receberam a visita de uma carreata muito legal e saborosa, contando aí com os mascotes da marejada do Marcílio Dias, que distribuíram junto com as equipes cerca de 2.500 fatias do bolo de aniversário de Itajaí. Isto mesmo, o bolo de aniversário da cidade, que vai completar 165 anos no dia 15 de junho, já começou a ser distribuído em todos os finais de semana até o dia 21 de junho. Cerca de 14.000 fatias devem ser distribuídas pelos bairros da cidade. O bairro vai ser sempre uma surpresa, então é bom todo mundo ficar ligadinho que no domingo de manhã você pode tomar um café da manhã com um bolo de aniversário da cidade. Agora vamos falar de Balneário Camboriú, que divulgou esta manhã a programação de 61 anos de aniversário da cidade. Balneário Camboriú celebra aniversário no dia 20 de julho. Entre a programação está o show nacional da banda Jota Quest, que vai acontecer no dia 20 de julho, nas areias da Praia Central, a partir das 5 horas da tarde. Além do show, acontece o BC Music Festival, gratuito, com apresentações em diversos locais públicos da cidade durante todo o mês de julho. A tradicional Festa dos Amigos, que vai acontecer no dia 19 de julho. O casamento coletivo, que acontece no dia 20, dia de aniversário da cidade. 61 casais vão participar. O corte do bolo tradicional, que vai acontecer no centro da cidade e também no bairro Barra, além das tradicionais festas como a Festa do Bom Sucesso, a Festa do Pescador, a Festa da Tainha e também eventos esportivos. Programação que deve movimentar o turismo e também fomentar a economia das duas cidades e região. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Haja bolo para tanta gente, né? Pessoal, em Lages, a Rádio Clube está com uma iniciativa para as mulheres lagianas que queiram ter os seus nomes bordados no vestido da realeza da Festa Nacional do Pinhão desse ano. Essa também é uma ação social, viu? A Suiane de Lis traz os detalhes. Essa é uma ação da Rádio Clube de Lages em parceria com a La Única Atelier, que elabora os vestidos da realeza da Festa Nacional do Pinhão aqui em Lages. Você, mulher, pode ter, então, seu nome bordado nos vestidos da rainha, da primeira princesa ou segunda princesa aqui de Lages, porque nesse ano o tema dos vestidos são justamente mulheres que inspiraram na história de Lages. Para participar, basta entrar em contato pelo WhatsApp da Rádio Clube. Você pode mandar o seu nome e estar participando deste sorteio, justamente dessa campanha. Além disso, é uma ação beneficente. Então, você deve trazer até aqui a sede do Grupo SCC em Lages, na Rádio Clube, 1 quilo de alimento não perecível, que depois vai ser reunido e doado, então, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O sorteio acontece amanhã, a partir das 3 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Clube, no Clube Interativa. Volto com vocês.
Coisa linda, pessoal. E olha só, antes de ir embora, a gente volta a falar de trânsito, porque em Blumenau os motoristas precisam ficar atentos para uma importante alteração no bairro Itaupova Norte. Olha só. Isso mesmo, nós estamos aqui na rotatória da Rua 2 de Setembro com a Rua Fritz Spernau, mais conhecida como Rua da Coca, porque o trânsito foi alterado por aqui a partir de hoje. Com a mudança, a preferência de circulação será dos veículos que estiverem na rótula e não mais na Rua 2 de Setembro, aqui no bairro Itaupava Norte. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano, a alteração já vinha sendo analisada há algum tempo e tem como principal objetivo melhorar a mobilidade e a segurança viária aqui nessa região que tem bastante trânsito. Além disso, vale ressaltar que a revitalização da Rua 2 de Setembro segue em andamento e ainda restam alguns trechos de pavimentação a serem finalizados. Ao todo, a obra vai custar 15,5 milhões de reais, com recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Então, fica aí o recado para todos os motoristas dessa importante alteração. Volto com vocês aí no estúdio. Chegamos ao fim do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja abençoada. Imagens de Florianópolis para vocês. Camboriú.